O que é carta de ordem? O Código de Processo Civil, no capítulo dedicado à comunicação processual, ao intercâmbio processual, ele trata no parágrafo 2º do artigo 236 da chamada carta de ordem. Ele fala que é um meio de comunicação entre o tribunal e o juízo de primeira instância, só que ele traz alguns detalhes e uma redação criticável. Vejam só, o parágrafo 2º do artigo 236 diz: o tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Ora, este dispositivo dá a entender que o tribunal só pode utilizar a carta de ordem se, porventura, o ato tiver sido praticado fora da sede do próprio tribunal. Ou seja, se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem sede em Belo Horizonte, como em toda a capital, né? Todo estado tem o Tribunal de Justiça e a sede fica na capital de cada estado. Então, se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem sede em Belo Horizonte e ele precisar praticar um ato, por exemplo, em Uberaba, em Uberlândia, ele pode expedir a carta de ordem para que o juízo de Uberaba e de Uberlândia pratique, por exemplo, determinado ato, uma intimação, uma notificação, uma citação, por aí vai. Agora, por esse dispositivo, dá a entender que se o ato tiver que ser praticado em próprio Belo Horizonte, dentro da comarca de Belo Horizonte, que não seria o caso, porque o tribunal está naquela sede. Não é isso que ocorre. Na verdade, o tribunal pode sim praticar o ato dentro da comarca em que ele tem sede. Isso é possível. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele pode expedir uma carta de ordem ao juízo de primeira instância que está na comarca de Belo Horizonte para praticar um ato. Não há nenhum empecilho em relação a isso. Então, uma crítica que eu faço a esse dispositivo, que ele é redigido de uma forma que induz o intérprete a erro. E é isso que eu explico aí no livro. A redação do dispositivo legal é criticável. Embora o parágrafo 2º do artigo 236 mencione que a carta de ordem possa ser expedida pelo tribunal se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede, isso não é correto. Afinal, a carta de ordem pode ser expedida pelo tribunal ao órgão jurisdicional de primeira instância situado no mesmo território, como nos casos de oitiva de testemunhas. Os tribunais de justiça situam sua sede nas respectivas capitais de cada estado da federação. Assim, por exemplo, o TJMG, que possui sede na capital mineira, poderá expedir carta de ordem para o juízo de primeira instância da comarca de Belo Horizonte para que este realize a colheita de prova testemunhal. A carta de ordem, assim, diferentemente do que diz o parágrafo 2º do artigo 236, poderá ser expedida por um tribunal ou um órgão jurisdicional situado no mesmo território. Outra possibilidade é a expedição de carta de ordem por tribunais entre si vinculados e com distinta hierarquia, sendo esta outra omissão do dispositivo legal aqui comentado. Bom, então vocês viram aí no Código de Processo Civil comentado que eu menciono aí que esse parágrafo 2º do artigo 236 ele não é muito claro. A carta de ordem é uma comunicação do tribunal ao juízo de primeira instância, ainda que situado na mesma sede, ou seja, capital do estado, na comarca da capital do estado, isso é possível, não tem nenhum problema em relação a isso, bem como a tribunais que tenham hierarquia entre eles. Então, por exemplo, o STJ enviar uma carta de ordem para o TJ de Minas, por exemplo, que o STJ tem hierarquia sobre o TJ de Minas, por exemplo. Então, isso também é possível entre tribunais. O que é importante é que a carta de ordem é entre juízos com hierarquias distintas. O superior envia a comunicação ao juízo inferior, utilizando para isso a chamada carta de ordem. O conteúdo desse vídeo eu extraí do meu livro. Confira aí no link da descrição o precinho camarada que eu consegui.